Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Quero dizer que é muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma gravação, mais um vídeo da nossa leitura da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao meu canal da Elie Matos, que Deus abençoe a sua vida, sua família. E eu te convido para estar comigo até o final do vídeo para a gente junto aprender a palavra de Deus. Vamos estar estudando hoje a lição número 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é o primeiro trimestre de 2022. Quem está acompanhando comigo aqui essa revista por título de Ezequiel, né? O profeta com uma mensagem de juízo e arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Onde Deus levanta ali o profeta Ezequiel para falar com o povo de Israel, para trazer uma mensagem de Deus ao coração do povo de Israel, povo de Deus, né? Então, irmãos, eu já te convido, para você que está chegando agora, não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Toda semana nós temos um vídeo referente à nossa lição, a uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Essa lição já vai ser para o dia 8, para o dia 20 de fevereiro, tá bom? Domingo agora. Tá? Já é para você ir treinando, ficando por dentro aí do que vai ser dito na Escola Bíblica Dominical, tá bom? EBD é bênção para a gente aprender, falar de Deus, aprender Bíblia, aprender palavra. Amém, meus irmãos? Se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações, tá bom? E tem o nosso link também que eu vou deixar aí embaixo no Instagram. Você pode estar acompanhando aí o link no Instagram, os nossos stories, as nossas lives, tá bom? Então não fique de fora, fique comigo aí até o final desse vídeo. Também pedimos para você deixar aí o seu pedido de oração, tá bom? Aqui embaixo, para a gente estar orando pela sua família, pela sua vida e pelo seu ministério. Dito isso, vamos à nossa leitura da nossa revista da Escola Bíblica. Lição 8, mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Forte essa lição, viu, irmãos? Texto áureo diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Vai estar no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Eu te convido para pegar aí a sua Bíblia, seus blocos de anotação, sua caneta. Vamos anotar para a gente tirar o nosso tempo mais especial para estar fazendo a nossa leitura, o nosso devocional, meditando na palavra de Deus. Tá bom? Pega aí comigo a sua Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 13, tá? Enquanto você pega, deixa eu ir falando os objetivos da nossa lição. Alerta contra os falsos profetas, advertir acerca dos pastores infiéis e explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus, né? Então, estamos aí numa maratona, né, de aprendizado, de leitura, de lição, de ensinamento. Na nossa sede ali, eu sou da sede da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, ali da sede do campo de Itapevi, tá? Preside ali o meu pastor Samuel J. Marques, a minha pastora Ana Miriam. Fica aí um forte abraço para os nossos pastores que têm confiado e acreditado em nosso ministério e têm nos dado grande oportunidade. Forte abraço, que Deus abençoe aos nossos pastores aí da nossa igreja. Todo domingo temos a EBD às 8 horas da manhã e eu quero te convidar, não fique de fora, tá bom? Além de acompanhar os vídeos aqui conosco das lições que vão ser estudadas no próximo domingo, fica aí o convite para você participar também das nossas aulas na nossa sede, tá bom? Então vamos lá, capítulo 13, versículo 6, que diz assim, eu vou ler na Bíblia, você pode pegar na Bíblia ou acompanhar na revista, tá? Então diz assim: veem vaidades e mentirosas adivinhações os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e eles fazem outros
esperam o cumprimento de suas palavras. Nós vamos ver aí o Senhor usando o profeta Ezequiel para liberar ali uma palavra para aquela nação de Israel que estava em cativo e com o coração endurecido. Além disso, tinha falsos profetas e pastores infiéis que não conduziam as suas ovelhas conforme o ensinamento de Jesus Cristo. Aí Deus usa o profeta Ezequiel para exortar, para passar aquela profecia para aquele povo, para os pastores infiéis e os profetas que diziam o que Deus não tinha mandado dizer. Tá bom? Então vamos ler o nosso texto de referência. Tem mais um aí no livro de Ezequiel, capítulo 34. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha Bíblia. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz a eles, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar os seus rebanhos? Comeis a gordura e vos vestis de lã, a cevada matais, mas não apacentais o rebanho. Não fortalecestes as fracas e nem curastes a doente. Não enfaixaste a quebrada e nem tornastes a trazer para o redil a desgarrada. Nem procuraste a perdida, mas dominais sobre ela com rigor e crueldade. E elas estão espalhadas por não haver pastor, e ficaram por pasto de todas as feras do campo. Portanto, se espalharam. E as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por toda a colina alta. Sim, por toda a face da terra andam espalhadas as minhas ovelhas, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Irmãos, que forte essa profecia, essa palavra liberada ali pelo Senhor, onde ele escolhe o profeta Ezequiel para estar ministrando essa profecia contra o povo de Israel, os pastores ali que não cuidavam das ovelhas e que deixavam as ovelhas desgarradas, as ovelhas doentes, debilitadas, as ovelhas à mercê, ali dos devoradores. Então Deus envia ali o profeta para estar falando essa profecia contra os pastores que não cuidavam das ovelhas do rebanho de Cristo. A introdução da nossa lição vai dizer: Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel, os pastores infiéis, que deixaram de guiar o povo de Deus na verdade das escrituras sagradas. Tais relatos devem servir, irmãos, para as nossas igrejas, devem servir de alerta para nossas igrejas nos dias de hoje, Então, nós vamos aprender nessa lição, como foi naquela época, nós vamos aprender agora, que na nossa igreja possa ter homens e mulheres de Deus, profetas da verdade, que pregam a verdade, que não enganam a igreja de Deus, que não diz coisas que o Senhor não mandou dizer, Então na lição 1 vai dizer: profecia contra os falsos profetas. Agora pega aí a sua revista e vamos acompanhar comigo a lição número 1. No ponto 1 diz assim: desde o início da humanidade, há tentativas de enganar as pessoas com mensagens que anunciam uma mentira, como se fosse verdade, e procuram semear dúvidas quanto ao Criador falou. Tal realidade sempre acompanhou a história do povo de Deus, como veremos no presente tópico em Ezequiel 13, que nós acabamos de ler agora, no versículo 2 ao 3, Deus repudia essas práticas, irmãos. Ele repudia, essas práticas que mostra contra todos os que usam de engano, Você pode abrir aí e ler a sua Bíblia em Ezequiel 13, no versículo 8, Vai dizer assim: vivo eu, diz 13, deixa eu procurar lá, 13, só um minutinho.
13, versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz Deus. Olha, quem está dizendo que é contra os falsos profetas e os pastores infiéis é Deus. Ele está dizendo que é contra este povo que vê, que enganam, falam a mentira, fazendo o povo de Deus acreditar como se fosse verdade, né? No 1.1 da revista vai dizer: Deus prepara o povo para entrar em Canaã. A preparação para o povo de Israel possuir e habilitar a terra de Canaã inclui orientações sobre como lidar o surgimento de falsos profetas no meio do povo. Lá em Deuteronômio 13, do 1 ao 5, é interessante que você anote aí, para você estar lendo com mais tempo, com mais dedicação, né, para estar aprendendo o que foi dito lá. Quer dizer, o povo, ele já estava orientado por Deus desde aquela época, mas agora o povo começa a ficar desorientado por profetas enganosos, né? Então, notemos que Deus avisou que o referencial para discernir se a mensagem deveria ser recebida não era a realização de um sinal ou prodígio, mas da palavra revelada de Deus direto ao povo, lá em Deuteronômio 13, 4. A palavra de Deus, ela é contínua, sendo a revelação maior sobre a vontade de Deus para a humanidade. Precisamos passar pelo crivo das escrituras sagradas, todas as mensagens e ensinos. Isaías 8, do 19 ao 20. Irmãos, há pessoas, porque tem o dom, né? O dom de curar, o dom de revelar alguma coisa, acha, né, que está fazendo alguma coisa que Deus mandou e não está. É um perigo isso. Devemos nós estudar a palavra de Deus para ter discernimento espiritual, né, daquele que realmente está sendo usado por Deus, irmãos, mas baseado na palavra de Deus, entendeu? Então, 1.2. O povo desprezou os profetas de Deus. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo para o arrependimento. Em 2 Reis 17. Também não aceitaram a palavra de Deus que ordenava que submetessem ao cativeiro, pois ao mesmo era uma disciplina imposta por Deus, pelo Senhor, como parte do plano divino no processo da restauração. Esse povo endurece o coração e eles não querem entender que o cativo, eles estão presos no cativo, e isso tenha sido permissão de Deus para que eles chegassem ao arrependimento novamente, né? Então aí nesse meio surge aí a atuação dos falsos profetas, né? Tanto Jeremias como Ezequiel denunciaram e enfrentaram a atuação dos falsos profetas que ainda estavam presentes por ali, né? Mesmo num tempo de grande sofrimento, desviando a muitos da verdade, da mensagem verdadeira e divina de Deus. Os falsos profetas criaram na época uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém, promovendo-lhe a paz e o livramento falso, né? Mas na realidade, isso só aconteceria quando voltassem para as leis de Deus e abandonassem as rebeldias, as idolatrias, né? As profanações. Mas, infelizmente, muitos seguiam a mensagem que não chamavam ao arrependimento, mas procuravam tranquilizar o povo e mantê-lo em suas práticas pecaminosas. Irmãos, olha como isso é interessante, tem acontecido em nossas igrejas. Muitas pessoas pregam, né, profecias, milagres e coisas boas para a nossa vida, autoajuda, mas não chamam o povo para o arrependimento, onde o povo de Deus está sendo enganado. Por quê? Porque só vai ser, irmãos, abençoado, receber a vitória quem entra na posição de Deus,
não tem como ter vitória com a vida no engano, com a vida na mentira, né? Então devemos pregar a verdade, né? Não ser como os falsos profetas que pregam só para amassagear o ego de alguém. Não, devemos pregar e falar a verdade diante de Deus. Então, 3 pontos importantes que nós aprendemos a palavra de Deus continua, irmãos, ainda sendo a revelação maior sobre a vontade de Deus para a humanidade. Portanto, precisamos passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, todas as mensagens e ensinos da parte de Deus. 2. Profecia contra os pastores infiéis. Vamos acompanhar comigo na revista. A mensagem divina contra atitudes de líderes contrárias às orientações divinas à frente do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um tema bem presente nas Escrituras Sagradas, pois causam muitos e grandes sofrimentos e dificuldades. A atividade do pastor. A atividade de pastor é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. A primeira pessoa menciona na Bíblia como sendo pastor de ovelhas é Abel, vai estar lá em Gênesis 4:2. A expressão hebraica usada para pastor, segundo James Strong, transmite várias ideias. Por exemplo, apacentar um rebanho, pastoreá-lo, guardar, né? Os primeiros patriarcas de Israel estiveram envolvidos nas atividades de apacentar as ovelhas, apacentar os rebanhos, né? Em Gênesis 13, do 26 ao 20, do 30 ao 36, você pode anotar para depois acompanhar lá os pastores que cuidavam das suas ovelhas e dos seus rebanhos. Portanto, por se tratar de uma atividade bem presente no cotidiano dos judeus, quando o Senhor Deus usou essa expressão metaforicamente acerca dos líderes do povo de Israel, ou de outros, né? O povo bem entendia a mensagem que o Senhor estava transmitindo. Por que o Senhor usou essa metáfora? Por quê? Porque o povo ali, eles já sabiam lidar com as ovelhas. Então o Senhor usa isso como exemplo para eles entenderem mais fácil a mensagem que Deus queria transmitir para eles. 2.2 Os pastores de Israel. Já vimos na lição passada que a Bíblia descreve metaforicamente o povo de Deus como ovelha do pasto do Senhor, tá? Ezequiel 34:31. Assim também são usadas expressões pastor ou apacentar, como significado metafórico em relação aos que tinham a responsabilidade de guiar, de ensinar, de proteger, de prever, né, de suprir as necessidades do povo de Israel, como os profetas, como os reis, como os sacerdotes. Então esse povo, eles tinham aí a incumbência de cuidar do povo de Deus, eles tinham esse ofício, né, de cuidar aí do rebanho do Senhor. Então, nesse sentido, nós encontramos Davi sendo escolhido por Deus para apacentar ovelhas do seu povo. Os líderes eram bem estabelecidos para que o povo do Senhor não fosse como ovelhas que não tem pastor, mas sim como ovelha que tem pastor, que é bem cuidada pelo pastor que Deus levantou. 2.3 Pastores que apacentam a si mesmo. Tem hoje em dia isso? Tem. Então é uma lição que nós vamos aprender, né? Como está aí os pastores de hoje, né? Assim diante do exposto nos tópicos anteriores, podemos entender com mais clareza como os primeiros ouvintes de Ezequiel, a mensagem divina. Ó, ai dos pastores de Israel, que se apacentaram a si mesmo. Ezequiel 34:2, nós acabamos de ler. Ao longo da história de Israel, há diversos exemplos de líderes que contribuíram para que o povo se desviassem do caminho do Senhor. Então tem pastor que realmente ele não cuida da ovelha. Ao invés dele ajudar, trazer e cuidar, ele põe para fora, né? Então ele ajuda a pessoa a morrer, né? É duro essa palavra, mas é assim que o Senhor está nos ensinando. Então, assim como líderes que promoveram um retorno ao Senhor e se esforçaram para ensinar o povo os mandamentos do Senhor, né?
Então tem aquele povo, aqueles pastores que ensinam e realmente, de fato, eles fazem um bom trabalho que agrada a Deus, né? Como também tem aqueles que desagradam a Deus. Então essa palavra é para os que desagradam a Deus, né? Tá bom? Então a denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor, contudo, apenas visavam seus próprios interesses, né? Comer gordura, se vestir de lã, degolar o cevado, além de agir sem amor, rigor, dureza, não socorrer as mais necessitadas. É sobre esses pastores que estava descendo essa revelação para Ezequiel liberar essa palavra dura para esses tipos de pastores, né? Então é profundo essa palavra, né? Tá? Então, o que nós aprendemos aqui? 3 tópicos importantes. Que assim como no passado, hoje os líderes estabelecidos pelo Senhor, irmãos, têm a responsabilidade de guiar, de promover, de prover proteção, de suprir as necessidades do povo de Deus. E às vezes nós não vemos isso, né? Mas Deus é fiel, que Ele sabe cuidar do seu povo e Ele avisa, né? Para que venhamos aprender a palavra do Senhor, para não ficar enganado com os falsos profetas e com os falsos pastores. Ponto 3 da nossa revista: ministros de Cristo fiéis. Como no passado, hoje também Deus chama e capacita pessoas para apacentar, ensinar e cuidar do seu rebanho. A igreja de Deus, que hoje é a igreja de Deus, né? Podemos vê-la aí em 1 Coríntios 4, do 1 ao 2. É uma referência. E requer-se de que tais pessoas sejam fiéis. São 2 importantes expressões. Ministro, que é servir sob a direção de Deus, né? E despenseiros, que é administrador do evangelho. São termos que lembram cumprir a missão dada por Deus, sendo submisso ao Espírito Santo e fiéis a verdades do evangelho. Irmãos, ainda tem pastores fiéis. Ainda tem pastores que são homens de Deus, que são ministros de Deus, que são administrador do evangelho. Né? Que o Senhor possa abrir os seus olhos para você entender, ter discernimento, visão espiritual de quem são os verdadeiros pastores, que são diferentes dos mercenários, dos homens que usam títulos, dos homens que usam nome, status, e não é isso que Deus quer. Deus quer um verdadeiro pastor que cuida fielmente das suas ovelhas. Dons de Deus para a igreja. O Senhor Jesus tem concedido à sua igreja dons, né? Lá em Efésios 4:8, temos uma referência, né? Assim, enquanto a igreja estiver neste mundo, será cuidada como rebanho de Deus pelo Senhor, por intermédio daquele que tem dado e capacitado pelo seu Espírito Santo, visando aperfeiçoamento, edificação, amadurecimento, né? Crescimento, até que chegamos à medida de estatura completa de Cristo, né? Tá em Efésios 4:12, né? Então, que nós venhamos ser cuidados aí por pastores de Deus, né? E que venhamos ser também pastores de Deus que cuidam do seu rebanho. E aí tem as falsidades nos últimos dias, no 3.2 da nossa revista. Como vimos nos tópicos no 1 e no 2, a existência dos falsos profetas e pastores infiéis na história do passado de Israel, o Senhor Jesus e os apóstolos pelo Espírito Santo também nos alertam, irmão, que nos últimos dias, né, os últimos dias da igreja na terra, surgirão falsos profetas, falsos doutores, né, enganadores, falsos profetas. Vai estar lá em Mateus 24, né, o Senhor ele nos alerta lá. Né? Notar como a expressão não perdoarão o rebanho. Lembra da descrição de Ezequiel 34, né? Em 2 Pedro 2. Precisamos, pois, estar atentos e seguros na palavra de Deus, para não sermos levados por espíritos enganadores. Vai estar lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Israel, irmãos, ele tinha a escritura sagrada e os profetas que o Senhor enviou. Porém, irmãos, eles desprezaram.
Eles estavam ali com a palavra de Deus na mão. Eles tinham os verdadeiros profetas ali, mas eles preferiam ouvir os falsos profetas e preferiam desobedecer o mandamento da palavra de Deus, né? Terrível isso, né? Então, temos a Bíblia completa hoje, irmãos, e temos o Espírito Santo habitando entre nós, os dons ministeriais, né? Não tem como a gente ser enganado. É só a gente entrar na palavra de Deus, né? Como estamos agindo, irmãos, as providências de Deus para a nossa igreja, né? Fica aí uma pergunta. 3.3. Cumpre o teu ministério. A expressão que intitula esse tópico foi extraído de 2 Timóteo 4:5. O apóstolo Paulo estava encerrando sua carreira na terra. Conforme sentido dessas expressões no grego, é como se ele estivesse dizendo a Timóteo: desempenhe plenamente, com toda certeza, o ofício de ministrar acerca das coisas divinas. Tal firmeza no cumprimento da missão faz-nos lembrar de Jeremias, de Ezequiel, que em tempos tão difíceis, irmãos, né, enfrentando falsos profetas, indiferenças, perseguições, ameaças, né, adversidades, eles permaneceram fiéis àquele que o chamou, enquanto anunciaram a verdadeira palavra de Deus. Que possamos, irmãos, fielmente aprender a palavra de Deus e ensinar a verdadeira palavra de Deus. É o que nós aprendemos aqui, que hoje, como no passado, Deus também chama e capacita pessoas, irmãos, para apacentar, para ensinar, para cuidar do seu rebanho. E Ele requer que tais pessoas, irmãos, seja fiel. Quando Ele escolhe alguém, Ele exige a fidelidade dessa pessoa. Interessante essa lição. Vamos fazer aqui uma conclusão. Em todo tempo, o povo de Deus tem enfrentado a realidade, né, de encontrar falsos profetas e falsos pastores infiéis. Contudo, o Senhor Deus, irmãos, Ele continua levando pessoas fiéis até nós, né? Fiéis até Ele também e comprometidas com a verdade do Evangelho, para levar adiante o propósito divino que Ele tem para nossas vidas. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui, por ter ficado até o final desse vídeo. Eu também quero te convidar para o próximo vídeo da semana que vem, né? Vamos estar aí aprendendo a lição número 9, a visão do vale de ossos secos, profundo, o que Deus usou ali, a maneira que Deus usou o profeta Ezequiel para falar com aquela terra, com aquela nação que estava com o coração endurecido. Tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer a vocês, que Deus abençoe por ter ficado comigo até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Também convido vocês para participar da nossa EBD, na nossa sede em Itapevi, né? Ali no Jardim Rainha. Então fica aí o convite. Fica o convite também para acompanhar as nossas lives no Instagram, tá? Acompanha lá nossas stories, nossas lives no Instagram toda semana, para aprender um pouquinho mais de Deus, tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Vamos estar orando pela sua vida, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai amado, nesse vídeo, Pai, queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos essa pessoa que está aí do outro lado, que acompanhou conosco essa lição. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Sua poderosa palavra que é viva e eficaz, é penetrante sobre as nossas almas, Pai. É Tu que conhece as nossas necessidades e esse aprendizado não foi em vão. Que possamos ter força, Senhor, de ser fiéis a Ti, Senhor, e levar a verdade aos que necessitam, Senhor, e que nossos corações estejam quebrantados para ouvir e aprender mais e mais da Tua palavra. Abençoa os telespectadores que estão aí, Senhor, do outro lado, ouvindo essa palavra. Obrigada, Pai, por tudo. Queremos Te louvar em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Fique com Deus.